Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram, na minha rede social. Hoje o convidado é aqui no meu Insta, geralmente eu vou lá no Instagram dele, né? Eu já fiz 2 lives com ele, um convidado especial, Alexandre Simões. E hoje fiz o convite e ele aceitou aqui no meu Instagram. Bem-vindos a todos. Muita gente nova, muita gente bacana. Boa noite, Frank, Aline, Juliana, Gabriele, Daisy, bem-vindos todos vocês. Daqui a pouco o Alexandre está entrando aqui. Só para informar vocês, então, que estão chegando agora, da agenda do meu trabalho. Essa sexta-feira, né, das 14 às 18, tem um grupo de leitura e discussão de texto e supervisão clínica comigo e com Jorge Cesarino, de Curitiba, da Escola Freudiana de Buenos Aires. Nós vamos trabalhar o texto sobre recordar, repetir e elaborar a partir do tema central, uma análise da submissão ao ato. Boa noite, Rê, de Piracicaba. Sara, bem-vinda. Da onde vocês estão falando, pessoal? Da onde vocês estão aqui comentando, conversando com a gente? Marina Borges, bem-vinda. W Freitas, Regiane. Sexta por live também? Não, esse é um curso que eu dou há algum tempo já, né? E aí você precisa fazer a inscrição, ele é pago, é pelo Zoom. Então nós temos uma participação mais interessante entre todos os participantes do curso. Estou em Londres. Ana, bem-vinda de Londres. Fortaleza, Maranhão, legal, tem bastante gente aí do Brasil inteiro e também da Argentina. E queria mandar um abraço aqui para Inácio Orga, que tem acompanhado o trabalho e feito o trabalho junto comigo e com alguns analistas, entre eles Daniel Mar Pérez, Alexandre Simões, Leandro dos Santos, que é uma série de entrevistas sobre a psicanálise online e que vai estar disponível muito em breve como um curso, seminário, né? Seminário sobre psicanálise online, em que mais de 10 analistas do Brasil e da Argentina vão comentar sobre essa nova proposta, ok? Débora de Camboriú, Mara Julce, bem-vinda. Mara, que está sempre por aqui também. Shirley, Marcela. Ô, Marcela, tudo bom, querida? Quanto tempo? Elzira, a partir daqui 15 dias já retomamos as reuniões presenciais, ok? Hoje estou acompanhado aqui de um belo vinho, acompanhado da minha família, minha esposa, minha filha. Eu estou em casa hoje, estou aqui só aguardando aqui, pessoal, o Alexandre. A vez passada eu falei para vocês para a gente fazer com vinho, né? Espero que vocês estejam com vinho aí, porque eu estou com vinho aqui. Realiza João Fernando Garanhuns. Legal. Bastante gente mesmo, legal, bem-vindos todos vocês. Então, retomando a agenda, nessa semana, sexta-feira, das 14 às 18, eu e Jorge Cesarino estaremos juntos, tá? A partir de um curso que eu dou já há algum tempo, seminário de formação em psicanálise. Guaravera não, hein? Não, fica tranquilo, Elzira, esse aqui não é Guaravera não, é o italiano primitivo. É um pouquinho melhor. Pessoal do ESP, legal, super elegante, boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno, bem-vindo. É isso aí, Mara, pega o Malbec, que aqui eu tô num primitivo hoje. Hoje é um dia especial que eu comemoro data de aniversário de casamento com a minha mulher. Então vai ser rapidinho aqui a conversa com o Alexandre. O Alexandre mandou uma mensagem aqui que está ajustando, daqui a pouco ele entra. Bom, pessoal, então na sexta-feira agora, das 14 às 18, né, quem tiver interesse em um trabalho mais focado na leitura e discussão do texto, trabalho de formação mesmo, né, em psicanálise, estão convidados, sejam muito bem-vindos ao trabalho comigo, né?
comigo e com o Jorge Cesarino nessa sexta, como convidado. E nós vamos trabalhar o texto Recordar, Repetir e Elaborar do Freud. E depois vamos fazer a supervisão clínica comigo, tá bom? Orientação de casos, supervisão clínica comigo. Na segunda-feira que vem, às 19 horas, confirmado já o Daniel Mar Pérez, mas não vai ser no meu Insta, vai ser no Insta do Instituto ESP. É um instituto que eu trabalho, que acolheu com muito carinho, muito cuidado, né, a pós-graduação de Fundamentos da Psicanálise, a qual eu coordeno, e que tem uns projetos fantásticos, entre eles a entrevista com os analistas do Brasil, da Argentina, Ricardo Goldenberg, Daniel Mar Pérez, Inácio Orga, Leandro dos Santos, Alexandre Simões, o pessoal do grupo Borda Lacaniana também, né? O pessoal da Apola, Abertura para Outro Lacan, todo esse pessoal aí, vocês vão poder acompanhar as entrevistas que fiz com eles a respeito da psicanálise online, tá bom? Desafios, possibilidades, impossibilidades, limites, né? Então, quem tiver interesse, muito em breve nós vamos liberar aí as inscrições para os interessados. E no próximo dia, se eu não me engano, não nessa segunda, na outra, o meu convidado especial é Marcelo Veras, para comentar um pouquinho com a gente sobre um tema especial que ainda não vou divulgar, ok? Marcelo Veras já foi diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, fez toda a formação em psicanálise dele na França, um amigo muito querido, como o Alexandre tem se tornado, como o Jorge Cesarino, né? Seria possível esta formação à distância? Ricardo, é uma coisa que a gente está se questionando, né? Se a formação à distância é possível. Por quê? Porque a formação do analista não é outra que não a própria experiência do divã, da análise pessoal. A gente não pode abrir mão disso. Então, é possível formar um analista à distância? Bom, tá aí uma pergunta que acho que a gente não deve ter tanta pressa para responder, né? Não temos até hoje nenhum dado, nenhum elemento que diga que não é possível, mas também não temos absolutamente nada que diga que é possível. Então, estamos construindo ainda, né, um percurso nesse sentido. É impossível o divã online, né? Eu acho que essa é uma das coisas que o Ricardo Goldenberg muito bem colocou na entrevista comigo, que é besteira, até certo ponto, uma caricatura, né? Você tentar fazer via online o que se faz na clínica, tentar transportar da clínica para o online, para o virtual, né? Isso não funciona desse jeito, porque é outro método, é outro dispositivo, no qual nós buscamos o mesmo efeito, que não é o efeito terapêutico, né? A parte teórica e supervisão, análise já AF, já fudeu, é isso? Sim, análise e supervisão é possível, tendo a parte teórica e supervisão é possível, tendo já uma transferência e tal, e análise também, né? A gente pode pensar que o que é uma psicanálise, né? Uma psicanálise é muito mais os efeitos, tá, de um dispositivo na qual o discurso analítico vai se produzir, tá, do que um simples consultório e uma etiqueta de atendimento, na qual você entra, vai para a poltrona, depois para o divã e por aí vai. O Alexandre Simões já está com... Bem-vindo, Alexandre. O divã não seria substituído, não consegui ler. Bem-vindo, meu querido. Olá, como é que você está, Marco? Cada dia melhor. Só um momento, o meu som aqui, eu estou com um certo problema que eu não estou te ouvindo pelo meu fone, não estou falando por ele. Deixa eu ver se eu ajeito. E agora? Tá, eu estou ouvindo você perfeitamente bem aqui. Mas eu... Não me ouve? Ainda não me ouve? Testando, 1, 2.
Ainda não me ouve. Respondendo aqui... Oi. Eu vou trocar o meu... Vou trocar o meu encaixe aqui, que deu um problema. Eu tô ouvindo uma música por ele. Eu vou te chamar agora. 2 Não, minutinhos. tudo bem. Ok. Mas boa noite primeiro. Deixa eu só trocar. Eu saio e volto. Boa noite a todos aí. Volta agora. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui. Alguém que perguntou aqui, deixa eu ver. É difícil para mim mexer nisso aqui, gente. Vocês não têm ideia. Luciene, eu também adoro esses encontros que eu tenho feito, em especial com o Alexandre, que é um cara fantástico. Deixa eu ver. O divã não seria substituído quando a análise é feita por chamada telefônica, visto que não tem contato visual? A psicóloga Araújo Laiane. Bom, são perguntas, né, que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque, na realidade, o divã é uma ferramenta de trabalho, né? Assim como a poltrona, assim como foi o carro na ditadura argentina, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Na ditadura argentina, os grandes analistas atendiam nos carros, né? Quantos analistas hoje a gente conhece que atendem nos hotéis, né, em que estão? Então, por exemplo, quando eu vou para Curitiba, eu atendo nos lugares que eu estou, né? Quando eu estou para São Paulo, quando me convidam para ir para outro lugar, tem colegas meus que vêm aqui para Londrina e atendem no quarto do hotel, né? Então, assim, o que é o divã? Né? A gente precisa retomar esse fundamento. O divã é tão somente uma ferramenta, né, que pode nos ajudar, né, com que a análise se dê, mas também em alguns casos pode atrapalhar. E é bom que a gente tenha isso em mente, né? Que o divã é mais uma ferramenta, não é a ferramenta. Assim como a poltrona, assim como o telefone, por aí vai. Bem-vindo! Olá, boa noite. Agora sim. Boa noite. Servido? Você está muito bem acompanhado. Eu estou aqui do outro lado só com uma água. Então você. Ei, cara, que dó! A água que você deveria tomar também, não precisa tomar, deixa que eu tomo por você. Eu tomei já hoje, tomei bastante água. Muito bem, boa noite. Prazer estar aqui com você e com vocês, Marco. Vocês já estão indo no aquecimento? Eu já estou aquecido já, eu estou bem aquecido. A Lúcia chegou aqui agora. A Lúcia é uma psicanalista de Vitória. Boa noite, Lúcia. O pessoal está perguntando aqui se dá para fazer supervisão comigo, com você. É só entrar em contato com a gente, né, Alexandre? Sim, a supervisão é muito também por conta do desejo, né? Sim, muito semelhante à escolha do analista, né? Cheio de variáveis possíveis, mas o que manda muito é a pessoa procurar se apresentar, né? Em relação àquele profissional que ela supõe que possa, naquele momento, ser interessante para ela. Lúcia, dando um abraço para nós, Cíntia. Você já sabe de onde que a turma toda é, Marco? Como é que eu fui vendo aqui, tem gente de Londres, Maranhão, até aí de Minas. Até de Minas. Até de Minas tem gente aqui hoje. A Lúcia de Londrina, e a conterrânea, a Lúcia faz... Oi, Lúcia, bem-vinda. Você conhece a Lúcia também, não é? A Lúcia me conhece? Eu não sei. Eu acho que ela te conhece. Ela já fez referência a você. Para mim, ela te conhece. A Tainá vem aqui no curso, conversa comigo direto. Alguém falou aqui uma coisa, o divã, um leito de fazer amor. Outros dispositivos podem fazer esse papel. Sim, tem um leito, tem a cozinha, tem o sofá, né? Então, tem várias possibilidades aí, né? Vamos lá, vamos começar? Sim, lembra de mim? Te apresentei. Ela que parece que fez a ponte entre nós dois há um tempo atrás, a Lúcia. Ela tá falando. A Lúcia? Aqui. Várias pessoas vieram falar comigo. Eu acredito que foi a Lúcia, a Josiane, né? Temos a Janaína aqui, Goulart, de Divinópolis. Tem pessoas de todas as partes, né? Então tem pessoas de várias partes do Brasil e da galáxia, inclusive. Sim. Ótimo. Mas podem continuar, hoje eu sou convidado. Opinião sobre análise e supervisão com o mesmo profissional. Olha, não recomendo, mas às vezes ok, né? Às vezes, por que não? Mas assim, tem tanta gente boa por aí, né? Então,
Não precisa Sim. focar a transferência em um só. Alexandre, vamos começar então. Senão a gente fica aqui 1 hora cumprimentando todo mundo, respondendo todo mundo, o que também é uma delícia, né? Não deixa de ser Sim. legal. Mas vamos lá, psicanálise e saúde mental. Esse tema, né, é um tema que muito me intriga, especialmente pelas passagens que tive nas universidades, mais especificamente aqui em Londrina, né, na UEL, que já dei aula na Universidade Estadual de Londrina, o meu mestrado na UEM, e por aí vai, né, na Unifil, PUC, bom, for fazer uma lista enorme, né, mas a ideia que eu tenho é que raríssimas vezes, nós conseguimos associar o tratamento psicanalítico a uma melhora na condição da saúde mental das pessoas, no sentido de pesquisas, evidências, né? Mais do que aquilo que, por exemplo, o analista fala, meu paciente ficou bom, né? Que é o que geralmente a gente escuta, né? Mas há essas evidências, né? Ou seja, não adianta a gente ir para um curso de psicologia, por exemplo, e acreditar que só essa ou aquela abordagem faz isso, né? Promove a saúde mental. Quando, e até uma coisa que eu coloquei, uma questão que eu coloquei aqui no Insta, e aí eu chamo para o diálogo, né? Já te passo a palavra. Quando a terapia fracassa, é que há a possibilidade de uma análise, né? Quando a terapia fracassa, quando a psicoterapia fracassa, é que a gente pode começar a pensar numa análise. Nesse sentido, o que acha dessa ideia, né, da psicanálise enquanto promotora de condições de saúde mental? Sim. Eu penso o seguinte, acho que essa discussão, acho que ela tem, no mínimo, ela tem duas dimensões, né? Uma dimensão mais, talvez ampla, no entendimento que normalmente as pessoas têm, né, no geral, sobre o que é saúde mental, e talvez uma discussão num outro nível, que é que usualmente se faz mais entre os analistas, sobretudo de orientação lacaniana, com relação a esse status da saúde mental, e aí, de certa forma, uma antinomia, né, uma certa contradição entre psicanálise e saúde mental. Então, me parece que seria interessante abordar essa questão considerando os dois estratos, né? E talvez nós vamos ter respostas diferentes para cada um dos estratos, o que é interessante também, né? Acho que em psicanálise a gente não tem que ter só uma única resposta para tudo, como se as coisas fossem lineares. Estamos lidando conosco e nós somos muito mais barrocos do que, né, do que clássicos, com retas, né, e ângulos muito bem definidos. Acho que nós somos muito mais cheio de curvas do que de retas. Nesse sentido que eu acho que a gente tem aí duas dimensões a serem consideradas. Eu tendo a pensar o seguinte, reconheço que existe essa dimensão sim, né, que você muito bem formulou, onde há um certo fracasso da terapia ou da psicoterapia, ou do empenho terapêutico, no sentido amplo, aí sim que a gente pode pensar na psicanálise. Agora, por outro lado, indo para esse primeiro extrato, eu penso que muito do que se espera quando se fala de um efeito da psicanálise sobre a saúde mental das pessoas está muito na dimensão de um certo ganho terapêutico, me parece, né? Ou seja, efeitos que a psicanálise pode ter e que são, sim, efeitos que alguns, no sentido amplo, podem pensar, se não nós todos podemos pensar, como efeitos terapêuticos. Eu penso que uma análise, sem que ela produza efeitos terapêuticos, ela se torna, muitas vezes, uma análise que tem uma certa idealidade nela. É muita análise entre nós, analistas, para quem vai se submeter e mostrar o que é a grande psicanálise, a experiência do paz. Eu acho que tem toda uma militância do que é a psicanálise, eu acho meio perigosa, né? E, nesse sentido, uma psicanálise que produza efeitos terapêuticos, sem que ela se reduza ou se confunda com esses efeitos, eu acho que isso acontece em toda a prática. Estou querendo dizer o seguinte, do meu ponto de vista, uma psicanálise sem produção de certos efeitos terapêuticos, como manejo do sintoma, manejo do mal-estar, como Lacan muito bem vai dizer, a psicanálise nós temos que considerar pelo menos 3 ações do analista, né? Nós temos que considerar a tática, a estratégia, a política. Então, o analista ele tem níveis de ações. Então, no nível tático e até mesmo estratégico, eu penso que nós temos possibilidades, não o alvo, mas possibilidades de ganhos terapêuticos.
Eu acho que quando a gente pensa que uma psicanálise ela vai sempre na contramão do status da saúde mental, entendendo que saúde mental, uma certa intervenção sobre o mal-estar, uma certa idealidade, talvez nós estejamos enfatizando muito a dimensão da política da falta a ser da psicanálise, deixando de lado, a meu ver, as dimensões táticas e estratégicas, que são de manejo. Né? Eu vejo ganhos terapêuticos na minha clínica com os meus pacientes o tempo todo, mas isso significa que eles estão, né, ali somente por isso, ou que eu vá, enquanto profissional, me reduzir a essa psicoterapia, vamos colocar assim? Me parece que não. Então, eu estou tentando assim, embaralhar um pouco essas dimensões, porque reconheço que, sobretudo numa perspectiva lacaniana, nem só lacaniana, mais milleriana do que lacaniana, tem toda essa discussão. Né? A saúde mental vai na direção e a psicanálise em outra. Mas a gente tem que pensar em manejo também, né? Me parece. Sim, sim. O que você pensa? O próprio Freud, ele trabalhava muito com essa ideia, né? De que a gente tem que tomar muito cuidado com o furor curandis dos também, analistas... Já, tá? Pode falar, eu só vou aumentar uma luz aqui que tá fraca. Pode falar que eu tô ouvindo, tô saindo de cena. O Freud falava disso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o furor curandis, que seria mais ou menos aquela ideia de que as pessoas que entram, inclusive eu já tive isso, não sei você, mas quando a gente sai da faculdade ou quando está no estágio, quer ver a melhora e tal, e uma vez uma supervisora minha falou assim, Marco, você quer mudança de comportamento no teu paciente, você está no lugar errado. Eu escutei aquilo e falei, eita, que porra é essa que eu estou fazendo então? Mas é interessante pensar por aí, né, que há sim efeitos terapêuticos, mas o objetivo de uma análise, durante todo o percurso de Freud, inclusive de Lacan, né, a nossa orientação não é para o objetivo terapêutico, mas é para outra coisa. Exatamente, para outra coisa. Não exclui o terapêutico, né? A Mary está aqui, a Ana Cristina aqui de Araxá falando algo sobre ansiedade, acho que é nesse sentido, porque me parece o seguinte, aqui, vamos olhar com todo cuidado o ensino de Lacan, que seja as últimas formulações, 77, 78, 79 ou 75 em diante, 1975. Não me parece que nós possamos encontrar em Lacan nenhuma formulação que endosse a psicanálise como uma prática terapêutica, pelo contrário. Mas também não há nenhuma formulação dele que me parece que pode colocar a psicanálise como contraposta, como frontalmente contrária, a ponto, então, de a gente considerar que o manejo, se tiver ganho terapêutico ou efeitos terapêuticos, né, ou intervenções sobre o gozo que sejam terapêuticos, que isso não seja psicanálise. Aí talvez nós não estaríamos fazendo jus nem mesmo às nossas análises, à nossa experiência de análise. Imagina, né? Eu tive alguns ganhos terapêuticos, né? Não preciso dizer quais foram, mas você não teve, ou não terá, não está tendo, eu não terei. Como que seria uma prática analítica sem essa dimensão, né, de manejo, de condução, que eu sempre falo, a psicanálise é uma prática para as pessoas comuns. Não é somente para quem quer se tornar analista. Aliás, se ela vale alguma coisa, ela tem que ter efeitos interessantíssimos, né, no seu Joaquim, na Dona Maria, no seu José, seu Antônio, que nem sabe quem que é o Freud ou quem que é o Lacan, porque não sabe nem pronunciar Freud, porque não interessa. Não sabe, a pessoa não tem que ser versada nos conceitos para que o efeito aconteça, muito pelo contrário. Sim. O próprio Freud fala disso também, né, que é mais interessante aqueles que chegam na clínica com uma certa resistência ao projeto terapêutico, né, à própria psicanálise, né, do que aqueles que já chegam falando, eu quero psicanálise, eu quero fazer análise, né? A esses que chegam para mim, eu quero fazer análise, eu tomo cuidado, eu falo, pera, vamos conversar primeiro, vamos ver o que é isso. Que Placa falou, eu acho que o destino da transferência, talvez, sobretudo com essas pessoas que eu digo, que elas vão ao analista, que talvez nem saibam muito bem, compete a nós fazer essa diferença. Mas qual que é a diferença entre psicólogo, psicanalista, linhas ou perspectivas? Um analisando, ele não tem que ser um culto na psicanálise, nem na contemporaneidade, a meu ver, para que a análise tenha efeito sobre eles. Olhem só, os pacientes de Freud, Homem dos Ratos, Dora, as histéricas extraordinárias dos estudos sobre histeria, não é? O pequeno Hans, o que eles sabiam, né, daquilo, a não ser receber e lidar com os efeitos da palavra. O analisando ele tem que ser versado
na palavra, ou seja, ser um ser falante, afetado pela palavra. Uhum. Mais do que isso, talvez você possa pensar assim, quem está ali lidando com a formação analítica, quem está se deparando com a psicanálise a partir de um outro lugar, que não seja fazer uma análise, se culpa a Leia, que é o que o Lacan falou, virou palha seca e segue a vida. E tem uma outra questão também, né? Quando a gente começa a ler Lacan e se debruçar sobre a análise pessoal mesmo, né? E a pensar a própria análise, a gente chega naquela ideia de que a análise toca no ponto da angústia, que o Daniel Marperi sempre fala, né? Inclusive a entrevista com ele, com você também, foi fantástica nesse sentido, fenomenal. Mas já estão no ar as entrevistas? Quase. Nós estamos aguardando a Rosa Mariotto e a Michelle Cummers. Tá quase lá, daqui a pouquinho a gente libera. Mas, voltando aqui, né? Tocar no ponto de angústia significa necessariamente trabalhar com a angústia, ou seja, modulá-la, né? Não significa só causar angústia. Mas, por vezes, quando chega muito angustiado, né, faz esse trabalho que vai ter efeitos terapêuticos, mas não é um trabalho terapêutico, né? Sim. O que é um trabalho que tem efeitos terapêuticos? Pelo menos para a análise que eu sigo e trabalho, é você conseguir trabalhar, como o próprio Freud ensinava isso, né? Através da própria... do próprio dispositivo clínico com que o analisante, né, ou o paciente, que ainda nem entrou em análise ainda, possa dizer daquilo que sofre. Né? Isso já diminui bastante a angústia, né? E além do que, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com um certo estereótipo, o imaginário da psicanálise, que pode, inclusive, capturar o próprio analista. Né? Aquela imagem do analista que o tempo todo é o puxador de tapete, facada na caveira. Isso, né? Isso, eu acho que isso é um estereotipia. O analista, ele é cirúrgico, ele é pontual, ele tem a ver com acolhimento, tem a ver com manejo, tem a ver com sustentação transferencial, para que, né, o corte, né, a incisão da palavra, do leturgia, seja feito no ponto que gera efeitos. Isso não significa que o analista tem que estar o tempo todo puxando tapete, frustrando. Eu acho que isso é uma estereotipia e que, inclusive, nós lacanianos, podemos nos deixar capturar por essa estereotipia. Eu me lembro uma experiência que eu tive muito jovem, se puder contar aqui, eu tinha 18 anos de idade, 19, foi a primeira ida, quando eu comecei a fazer formação analítica, nesse momento, a primeira ida minha ao analista. Depois eu me fixei na segunda. Mas a primeira ida ao analista, eu me encontrei com uma estereotipia lacaniana, né? Uma sala quem nunca, né? Era uma sala minimalista, não tinha quase nenhum móvel, uma cadeira num canto da sala e outra no outro canto extremo, uma sala assim, muito despojada de tudo, um analista lá, assim, uma pessoa que se apresentava enquanto tal, né? Lá no outro lado da sala, sentado na cadeira. Eu falei algumas coisas, uns 5, 6 metros de distância dele, mais nada, quina a quina, né? E aí ele pôs a mão no queixo e me falou algumas coisas, assim. Aí, jovem, eu perguntei, como é que é? Aí ele... Até hoje eu não sei o que foi sussurrado naquela estereotipia. Assim, uma coisa curiosa, bizarra. Na época, a gente estava ali no final, na passagem final dos anos 80, para o início dos anos 90, era 88, 89, onde ainda tinha muita essa estereotipia lacaniana, que ainda hoje gera ondas, captura alguns, mas assim, sabe, assim, aquela questão que eu tinha que estar fazendo um grande esforço para ouvir o Delfos, né, que estava do outro lado. Uma coisa assim que, entende, não fez liga, não pegou. Talvez tenha sido o efetivo para me levar, assim, para uma outra pessoa que foi uma analista. Mas tem umas coisas que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, no sentido de evitar que a psicanálise seja uma prática tipo tropa de elite, né? Pede para sair, pede para sair, pede para sair. O analista toda hora analisando a prova e pede para sair. Né? Temos que ter cuidado com o manejo. Manejo é o curiosíssimo. Manejar a transferência. Né? Difícil e imprescindível. Isso é que eu trabalho muito na supervisão, principalmente com os alunos da pós-graduação, né? Do Instituto ESP,
Bom, basicamente teve um ano, acho que em 2018 ou 2019, acho que em 2018, em que os alunos estavam numa onda assim de corte, sessão curta e não sei o que, tempo lógico e tal. E aí eu comecei a escutar esse pessoal e falei assim, cara, tu encerrou a sessão em 15 minutos? E a pessoa falando feliz, né? E não sei o que, e você precisa ver, saiu puto e comemorando. Aí eu falei, quer dizer então que tu tá gozando do sofrimento do teu paciente? Tem alguma coisa esquisita aí. Porque, sabe, Alexandre, me parece que essa estereotipia ou essa identificação ao ideal que nunca existiu, né? Porque se a gente vai ouvir os analisantes do Lacan, Marie-Christine Lasnik, entre outros, né? O próprio... Você tem a Colette Solé, você tem muitos. Isso. Tem um livro que eles falam, né? Que eles escrevem sobre isso, né? Mustafa Safwan, que não foi analisando, mas foi supervisionando. Né? Alain Didier também, que passou por ali. É um pessoal, assim, que vai... Cada um deles vai dizer de um Lacan diferente. Né? O que mostra essa radicalidade de que o analista tem que se sustentar no lugar de objeto, não no lugar de um ideal. Né? Então, quando eu penso na questão da saúde mental, eu penso muito voltado para isso. Né? A saúde mental só é possível quando a gente passa a viver o luto de um ideal, né? Para começar a se dar conta de algo da ordem do desejo. Sim. E aí a psicanálise... certamente. Por isso que algo como tão tocante como duas formulações que Lacan nos oferece, tem várias, mas duas aqui que eu acho importantes, o desejo do analista e o estilo, né, como o que faz corte, o estilos, estilete, estilos, estilo, né, nós temos esse campo semântico que se sobrepõe. Por isso que é algo tão importante, né, e muito mais crucial do que o que viria a ser uma figura do analista ou uma forma estereotipada de condução. Os pós-freudianos, certamente, eles tinham, essa foi a crítica de Lacan, uma forma extremamente estereotipada de conduzir a análise, e nós temos histórias dos bastidores curiosíssimas dos embaraços dessa estereotipia, né, que mostra como que os burros chegam à água com muita rapidez. Agora, nós, né, especialmente os lacanianos, nós também temos que tomar cuidado com uma certa estereotipia, uma certa coreografia lacaniana, que acaba sendo posta no lugar onde se esperaria, né, haver o estilo, o desejo do analista, o manejo cuidadoso, fino, né, sem que isto tenha que se tornar um sinônimo. Né? Eu acho que o analista ele é preciso, ele é cirúrgico, ele é impactante. Mas isso não faz dele um tosco, né? Que o tempo todo açougueiro, né? Tem que, né, mostrar que não sabe fazer manejo, né? Sim. Faria uma live sobre o corpo em psicanálise, a Tami perguntando. Não tem a continuou live, aqui. Pode ser, mas tem um seminário que amanhã, quarta-feira, depois de amanhã, quarta-feira, nós vamos estar fechando o seminário, eu aqui em Minas, né, com a colega Gesiane Gonçalves, mas nós podemos fazer uma live também depois sobre o corpo. Né? Mas tem seminário, tem muita coisa acontecendo aí, além da live que podemos fazer, quem sabe. Agora que eu vi que continuou as coisas, que estava tudo parado aqui. Não, a gente pode até... O que você acha, Mário? Que tem o nosso tema que a gente está conversando, degustando, mas tem várias questões aqui das pessoas também, né? Se quiser dar uma olhada, você está conseguindo ver aí? No início da prática, muita idealização, a Simone nos lembrando... uma pessoa falando, esse manejo, 3 pontinhos, né? Esse manejo... eu vou falar da minha experiência aqui. Eu fazia análise aqui em Londrina, né? Passei por alguns analistas, e assim, era obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau. E aí eu vou para Curitiba, começo a me analisar com outro analista, e aí ela me fala, boa viagem. Aí eu saio de lá sem entender nada. Eu falo, como assim um analista pode me desejar uma boa viagem? Mas eu não digo... E isso aqui que é bacana, né? Eu acho que isso tem que ficar muito, muito claro, né, Alexandre? Não quer dizer que a pessoa que me atendia aqui em Londrina, ou as pessoas que eu passei aqui, não eram analistas e não conduzem análise. É que a transferência não rolou.
né? Ou ainda, rolou até onde rolou, eu precisei ir para fora. Né? O lugar de manejo, como é feito esse manejo, e tudo depende muito do encontro. E, sobretudo, eu penso, sobretudo quando esse encontro ele é esvaziado dentro do possível, né, de estereotipias, mais ele tem a potencialidade de introduzir a dimensão da causa. É o que ela acaba de dizer. Em última instância, o pivô da prática analítica, até fala o pivô do ato, é o objeto pequeno a. Né? Então, essa dimensão do objeto que tem a ver com a introdução do desejo, da causação, e não é a imagem, não é a filiação, não é a instituição que é o pivô, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. O que me leva também a pensar é a questão das instituições, né? Até que ponto que as instituições de psicanálise promovem essa agregação, não sem as diferenças, e até que ponto elas segregam, né? A partir de uma etiqueta, sem ver a ética, né? O que vai totalmente contra, eu acredito, né? Principalmente o ensino de Lacan, né? Que coloca muito claramente ali na fundação da escola que todos que a escola tiverem vão ter o reconhecimento merecido, né? Ou seja, se você não era uma meritocracia, né? Não é bem essa a ideia. Mas se você faz a sua análise, se você produz, se você está na escola, você é membro da escola e é responsável pela escola, né? Sim, certamente. Isso aqui tem uma produção interessante no campo da saúde mental, porque não é só o campo da identificação, né? Mas é o campo do acolhimento, é também da identificação, do amor, né? Do laço com o outro, né? Do amparo. E tem aqui, só para fazer um comentário aqui de uma questão, né? De uma pessoa que não identificou o nome, que está psicóloga Araújo Laiane. O analista precisa respeitar o seu perfil profissional. Há psicanalistas extremamente ortodoxos e há os contemporâneos. Sim, tudo bem. Eu sempre acho que toda psicanálise ela é contemporânea em seu tempo, né? Mas me lembro de uma passagem, agora não vou me lembrar o nome, mas pessoas que falam como que lidam com a psicanálise, a supervisão, né, a análise, seja com Lacan ou com outro analista. Mas me lembro uma vez um supervisor falando de sua supervisionanda, dizendo como que a análise que ela estava conduzindo com seus pacientes avançou exatamente no momento em que ela se permitiu, enquanto analista, diante de um caso muito grave, de uma paciente que estava muito tomada por diversas sintomatologias depressivas, ansiogênicas, muito desvitalizada, né, muito assim, correndo certo risco de vida, assim. Num dado momento, a analista fala para ela, depois de algumas sessões, mais ou menos isso: eu estou muito preocupada com você. Estou extremamente preocupada com a sua situação. Nesse momento, curiosamente, em que a analista apontou, né, uma implicação dela própria com o quadro da paciente, neste caso, pelo menos, foi o momento de virada do caso, né, onde a analisanda começa a trazer outras questões sobre a relação dela, né, com esse valor agalmático que muitas vezes tem de ter, né, alguma coisa do desejo do outro que passou por ela, né, que apontou para um certo valor que ela pode ter para o outro. Né, e como que isso é que foi o operador, né, fez com que aquela análise caminhasse. Então, estou dando exemplo, isso é para todas? Não, mas como que aí, né, uma situação que poderia ser fora da ortodoxia, se for pensar em ortodoxia, é o que fez a análise andar, né? Eu desconfio muito dessa ideia. Veja, por isso eu comecei a questão da terapêutica, né? Porque eu desconfio muito dessa ideia e recebi muita gente já que passaram por analistas, muito entre aspas, não sei a formação deles, não posso dizer disso, se são ou não são analistas, ou até que ponto se colocam como tal. Mas, é psicanalista porque tá no cartão, vamos ir por aí. E aí a pessoa vai, senta lá e começa a falar, e o analista começa a anotar e não fala nada. 3, 4, 5 sessões, e aí depois, quando o paciente pergunta, o analista fala assim, não, eu preciso saber de você primeiro. Tem uma coisa interessante aqui, né? Eu acho que uma análise é o próprio analista que vai ter que produzir um efeito de se colocar no lugar de escolhido pelo analisante. Né?
Essa é uma das Sim. coisas que eu falo com o Ricardo Goldenberg na entrevista, né, nessa série de entrevistas, justamente nesse ponto. O analisante tem uma fantasia, ele chega para você, para mim, e aí ele vai começar a falar, e essa fantasia pode ser que é mais ou menos igual o santo. Bateu o santo, legal, vamos. Não Uhum. bateu o santo, vamos começar a trabalhar, vamos ver como que é. Por quê? Por mais que a gente diga que a ética da psicanálise não é para o bem comum, não é para esse bem geral, totalizante, é sim para o bem do paciente. Mas é para o bem do paciente, não para o bem que eu creio no paciente e tal. E nesse sentido, a gente não tem como, eu acho que se subtrair da cena, né? Uhum. Que acontece muitas vezes nessa proposta ortodoxa, que nem sei muito bem se é assim, em que o analista entra neutro, entra mudo e sai calado. Né? Uhum. Como se ele Sim. se subtraísse da cena, como se não tivesse a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. O próprio Freud diz que o Foi, analista faz houve um parte do sintoma. comentário, houve um comentário Ah, aqui agora há pouco de alguém de que o desejo do analista precisa de ser demonstrado, né? Acho que é mais ou menos, precisa ser posto, né, na sim, cena sim, analítica de alguma maneira, sim. né? Ou Uhum. seja, não é uma demonstração simples no sentido de eu desejo, né, estar aqui, eu quero ser analista, eu me interesso muito por você, não é tão simples assim, mas no sentido de que ele introduz uma marca que faça diferença. Uma pessoa dizendo aqui, é a Fran, uma vez ela foi, né, ela chegou à terapia com uma crise de depressão e a terapeuta disse a ela que não poderia lhe ajudar. E ela saiu muito pior. É, eu sei que o terapeuta também é gente, mas ela nunca mais voltou. Eu imagino, eu também não Efe... voltaria. É, infelizmente, esses efeitos que a gente está dizendo que eu acho que tem que ter um certo cuidado com relação. Em se tratando da psicanálise, né? Não sei que experiência foi essa, mas o desejo do analista conduz à análise. Sim, a Isso, sim. Tainá, né, Bittencourt nos lembrando disso, sim. Né, tem que estar ali no sentido da perseveração, do prosseguir, vamos adiante. E certamente, acho que o que você está comentando, Marco, eu, pelo menos assim, eu entendo, uma análise ela tem claramente que produzir efeito sobre a vida da pessoa, de alguma forma. Né? Uma análise que Sim. você faz a sua vida é inócua, não quer dizer que você tem que compreender todos os efeitos naquele momento, mas tem que gerar, produzir, como folhas que vão se decantando, né, de uma árvore, vão caindo, tem que ter um certo outono, o outono Uhum. analítico em sua vida, alguma coisa que caia e faça efeitos, né? E aí eu acho Senão, interessante, né? Tem o outono, tem o inverno, depois a primavera. Tem analista que fica só no outono, para no inverno, não dá. Tem que produzir frutos. tem que ter efeitos, né? Por isso que É, essa alguém comentou. discussão, pode falar, Ah, pode olhar, não pode não, olhar aí alguém que você está comentou olhando. aqui, né? É a Kalina Gomes, na contemporaneidade. Cadê? Uhum. Não há lugar para analista mudo, caladão, acho isso. Mas, Kalina, eu acho que, na real, nunca teve esse analista mudo, caladão, senão a partir de um ideal, né? O próprio Freud interrogava os pacientes, ele conversava com os pacientes, né? Eu acho que essa é o que a gente está tentando discutir aqui, né? Esse ideal, né, de um analista quieto, como se fosse neutro, absolutamente neutro, isso é anti-freudiano, Uhum. porque o próprio Freud diz que o analista participa do sintoma, o analista faz parte do sintoma. Por isso que nós vamos pensar neurose de transferência. Só que tem até uma piada que dizem que é um fato verídico, né, desta história. Hum, Do analista neutro. a minha esposa encheu minha taça de vinho aqui, ó. Oh, mas a minha está o quê? Eu acho que estão 700 quilômetros de distância. Tá. Mas tem uma piada séria. É uma piada séria que dizem que é um fato verídico. Aconteceu com um analista britânico, um pós-freudiano britânico, muito, muito rigoroso, muito ortodoxo com relação ao lugar, né, neutro do analista. E ele atendendo seus pacientes, a neutralidade, né, o consultório cinza, ele de terno cinza, tudo muito neutro. E aí, num dado momento, ele costumava sair de tempos em tempos para passar algo para sua secretária e passou um bom tempo e não saiu. Aí a secretária foi lá, né, depois de um tempo, o chamou, o doutor, falando e tal, e aí ela se deparou com o quê? Viu que ele tinha morrido, ele teve um ataque fulminante e morreu.
e ficou morto na poltrona, né? Morreu. E depois, né, pelos exames, quando chegou lá o resgate, fizeram lá o exame, viram mais ou menos quando ele morreu, verificaram que ele morreu e ainda conseguiu atender 5 pacientes estando morto. Nossa! É mais ou menos. Ele tinha morrido há umas 2 horas atrás e ele conseguiu atender muito bem 5 pacientes tendo morrido. E pagaram caro, aposto. Pagaram caro. Né? Não toma vinho, Alexandre? Tomo, mas não agora, não hoje. Porque amanhã, tá cedo, né? Tá cedo. Nós estamos reservando vinho amanhã para o encerramento do nosso seminário sobre as patologias do corpo. Né? E patologias do corpo e psicanálise. Amanhã vai ter lá, já tem uma rodada de vinho também com várias pessoas que vão estar participando e tomando vinho. Vou deixar o meu para amanhã. Essa é uma piada, né? Uma piada boba, mas séria, e dizem que é verídica, porque o jornalista que se encarna, né, na posição de morto. Não é? Ou seja, você morre e consegue atender muito bem 4, 5 pacientes. Não precisa falar absolutamente nada, nem o cheiro. Mas é interessante isso, porque quando o Lacan fala do analista morto, né, eu ia chegar nesse ponto também, o que o Lacan está dizendo é do morto no sentido do jogo do baralho, né? Do bridge. Exatamente. Né? De mostrar todas as cartas, de pagar com o corpo, pagar com a palavra, né? Uhum. Não é aquela ideia de tô morto, não tô aqui. Não, a gente paga. Não é uma mumificação, né? Isso, a gente paga um preço altíssimo, né, para sustentar esse lugar, né? Não é fácil. A experiência que eu falei aqui da minha primeira ida analista, eu não diria que ele estava morto, mas pelo menos moribundo, né? O que sussurrou algumas palavras. Tava quase, né? Às vezes sussurrou, liga pra emergência e você não escutou nada. Sussurrou, eu acho que eu perguntei 2 vezes, amiga, já tem muito tempo, perguntei 2 vezes, acho que lá pela terceira que eu falei, não seguia, né? Eu acho que não faz parte da regra perguntar e talvez não faça parte da regra escutar o que ele me diz, né? Você sabe que isso é interessante, que tinha análises que eu fazia e era justamente isso. Eu não escutava muito bem o que o analista falava e eu ficava assim, pergunto, não pergunto. Vai que eu pergunto e me manda embora, né, do divã e eu quero falar mais, não perguntava. Hoje eu vou para análise e eu pergunto, o que você falou? Agora, foi uma pura estereotipia, meu bem, porque depois eu tive, né, por razões institucionais, profissionais, eu estive, né, trabalhando junto dessa pessoa, em outro contexto, e a pessoa com timbre de voz normal, às vezes até alto. Mas lá, um sussurro que, a meu ver, é claro que a gente pode sempre pensar, tem até uma função, eu até trabalhei no seminário passado, o dispositivo divã, não só o móvel, o dispositivo divã. Colocaram analisando num lugar em que ele esteja muito mais falando para ele do que para um outro, não é? Uhum. Mas nós sabemos de muito bom tom que a gente não coloca o analisando o divã na chegada. Sim, sim. Então, que ali fosse um dispositivo divã sem o móvel, pelo sussurro, né? Mas, para mim, era estereotipia. Foi muito instrutivo, acho que isso me tocou muito quanto a qual o lugar, né, de manejo, o que não fazer. Né? Sim, colocaram aqui, né, a Simone, o que impede de um analisando ir ao divã. Simone, tem muitas questões que impedem, né? Eu trabalho assim, o divã é uma ferramenta, então ele pode ajudar como pode atrapalhar. Tem pacientes que vão para o divã, depois eu olho e falo, não vai mais para o divã, volta para a cadeira, né? Raro, mas isso acontece. Você pode pensar algumas, não sei como o Alexandre pensa isso, mas alguns teóricos vão pensar a psicose. Acredito que é impossível você trabalhar com autismo, por exemplo, no divã, impossível, né? Então não tem como colocar no divã. E às vezes quando a demanda de análise não se produziu ainda, né? E essa demanda pode ser 1, 2, 3, 4, 10 anos visitando o analista, até que se produza uma demanda de análise. Sim. Que seja suficientemente forte para conduzir uma análise, né, para dar conta de uma análise, não precisa ir para o divã. Sim. Eu penso isso. Na minha experiência, o que eu verifico é que o divã ele tem muitos formatos. Né? Ele não é só a chaise, não é só o móvel né, parecendo uma espreguiçadeira que eventualmente pode se ter dentro de um consultório.
Por isso que eu penso o divã muito mais como um dispositivo divã do que necessariamente como o móvel divã. Eventualmente podemos até usar o móvel divã para acionar o dispositivo, mas a grande questão para mim é o acionamento do dispositivo. Então, muitas vezes o analisando pode estar no divã com várias posturas, né, corporais em relação à gravidade, né? Pode estar sentado, em pé, inclinado, andando. E tem analisandos que às vezes estão deitados na chaise, no divã, e eventualmente eles se sentam, eles se levantam. Olha Eu para tenho trás. analisandos que a cada dia estão no lugar, né? Seria o caso, né, de eu colocar uma regra absoluta: deite uma vez deitado no divã, deitarado ficarás. Não sei, acho que não. Penso que é interessante ver que produções o analisando faz e Lacan já dizia: penso com os meus pés. Né? A formulação curiosa: penso com os meus pés. Se Lacan diz que nós podemos pensar com os pés, então acho que isso indica também os pedaços dos corpos e as posturas corporais as mais diversas para que uma análise aconteça. O dispositivo divã, para mim, é muito mais potente, o que nos leva a pensar, inclusive, o dispositivo divã fora do consultório propriamente. O que eu trabalhei aqui no último seminário, o standard e o não standard. Uhum. O Sim, sim. dispositivo divã eu acho fundamental. Pensar a análise por meio do dispositivo divã. O giro da palavra, o esvaziamento de algo, do reconhecimento do outro, uma guinada ali na pulsão escópica, muitas coisas estão em Uhum. jogo. Agora, isso não É, é o móvel, né? É o pessoal fazer está mover, comentando. não móvel, né? Isso. O pessoal está comentando aqui, né? Que como que é? Deixa eu ver aqui, ó. O paciente estava no divã, que é mesmo usava para se esconder. Quando a pessoa saiu, precisou me olhar, mudou muita coisa na análise. É, Uhum. é, a Simone aqui, eu percebo qualquer expressão do analista e isso muitas vezes me deixa desconfortável. Esse é o problema que a gente tem aí da questão da pulsão escópica, né? Que muitas vezes na poltrona, de frente, o que nós temos é muito mais uma resistência ao trabalho do que uma facilitária ao trabalho. O Freud mesmo diz que o divã é um facilitador do trabalho analítico. O que é um É. facilitador do trabalho analítico? Facilitar a associação livre da ideia, né, das ideias. Livre do quê? E aí eu gosto muito de pegar no pé dos meus supervisionandos, né? Eu falo livre do analista. Né? O divã é para libertar o analisante do analista. Né? Uhum. E esse analista que não é a pessoa, mas é o que o analisante supõe ser o analista. Né? Quando a Uhum. paciente não produz no divã, Ricardo, todo paciente produz, seja no divã ou na poltrona, há que escutar o que está sendo produzido. Eu acho que é mais por aí. Eu... Aqui tem Oi. questões dessa ordem do móvel, se a análise pode acontecer completamente na poltrona, se uma raíza, se Uhum. uma vez indo para o divã, nós já comentamos, se sempre tem que estar se o paciente pode escolher a poltrona ou não, né? Acho que nós, de certa forma, comentamos isso, né? Eu tendo a localizar uma clínica analítica singular, inventiva e sem forçações excessivas. Né? Nós temos que colocar o analisando Sim, para produzir a partir da palavra. E o divã é um dispositivo fundamental, mas, por exemplo, a pulsão escópica que nós falamos, que é um dos elementos em jogo para conduzi-lo ao divã. Pulsão escópica não é só olhar. Quantas vezes a pulsão escópica tem relação com a voz? A uhum. voz que indica uma presença. Não é? Por isso que, por exemplo, a gente está em casa, a gente escuta um barulho estranho em casa e já pode pensar, né? Tem alguém aqui que já me viu? Né? Está à minha espreita ou não? Algo assim, estou dando um exemplo. Né? Você está caminhando, você escuta um estalar, né, de galho no lugar, né, vazio, numa floresta, por exemplo. Né? Parece que ali já tem alguém te olhando. Isso para indicar como que, por meio da sonoridade, o olhar ele surfa na sonoridade. Né? Então, a pulsão escópica e o divã tem relação com isso, que é muito mais do que somente os olhos do profissional. Como nós estamos trabalhando com a questão do imaginário, né? O imaginário ele não é o visual, é a imagem. O Freud eu acho que foi sensacional, a imagem acústica, né? Nesse sentido também, né? Um som, um barulho, uma voz, um cheiro, a imagem olfativa, como isso marca, né? Uhum, E como isso faz presença, né? sim. O divã Várias pessoas móvel. falando aqui dos depoimentos, do olhar do analista. Sim, tem a Paty.
Acredito que o divã móvel se dá a escolha da necessidade do analisando, como ele se sente mais confortável, seguro. Eu também, agora, um outro ponto que para mim é muito nítido é que o divã não é um móvel para relaxar ou para amortecer. O dispositivo divã é para despertar. Sim, a gente deita para acordar, né? O Lacan fala isso, né? Deita para acordar, se for o caso. De deitar, de fato, deita para acordar. Não é? Sim, sim. Pessoal, o que a gente tinha, eu acho que para comentar, né? Nós estamos chegando aqui nos finalmente da live de hoje. Tem algum recado para dar, Alexandre? Alguma coisa que quer falar, que não ficou muito... Eu gostaria de ressaltar que dia 7, agora, quinta-feira, eu vou estar iniciando, está amplamente divulgado no meu Instagram, mais um seminário sobre a clínica lacaniana, o ofício do analista e seus fundamentos. Então já tem um grupo muito interessante inscrito, ainda é possível receber mais inscrições. O seminário começa dia 7, é um streaming, então ele é um seminário online, ao vivo e com interação. E a pessoa acessa durante a transmissão ao vivo e também depois pode assistir, tem um podcast, PDF, é algo para que a pessoa não só assista, mas faça o percurso dela. Dia 7. Legal. Bom, eu tenho acompanhado o trabalho, né? Acho que boa parte de vocês que ainda não conhecem o Alexandre, boa parte que já conhece o Alexandre, né? Sabe que é um trabalho fantástico que ele vem fazendo. Só dar um recado aqui, então, agora, dia 8, né, na sexta-feira, para quem ainda não pôde participar, escutar, né? Tem o grupo de supervisão comigo e com o Jorge Cesarino, que também é streaming, né? Então, nós trabalhamos das 14 às 18. O texto dessa sexta vai ser Recordar, Repetir e Elaborar. E na próxima segunda-feira, eu e Daniel Omar Pérez, live aqui no Instagram às 19 horas. Acho que é isso. Querido, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, pela boa recepção de você e de vocês todos que aqui estão. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Boa noite para todos. Boa noite para todo mundo. Um abraço, Marco. Até a próxima. Aproveitem. Aí a Marilza aqui, que falou que estava no Malbec, né? Espero que já tenha terminado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.